Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai sair um pouco do que a gente estava falando de religiões e tudo mais, e a gente vai falar de algo específico dentro da China, dentro do taoísmo mais especificamente, que é a acupuntura, certo? Dá uma olhada aí. A acupuntura é uma das terapias milenares que compõem a medicina tradicional chinesa, assim como a moxa, a fitoterapia chinesa e o Tai Chi Chuan, todas com base na filosofia taoísta. Acredita-se que a energia, chamada de Qi, que vem do céu e da terra, circula por todo o corpo e por diversos motivos se desequilibram, causando desconfortos e doenças. O objetivo da acupuntura é manter o equilíbrio ou reequilibrar essas energias, garantindo assim a saúde. Diferente do que muita gente acredita, a acupuntura ela não atua somente com problemas musculares ou fisioterápicos, por exemplo, mas ela abrange todo tipo de patologia e de desequilíbrios, além das prevenções deles. Claro que quanto mais adiantada estiver uma doença, mais difícil será o seu reequilíbrio. A história da acupuntura se perde no tempo. Achados arqueológicos chineses ligados a ela são datados de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, mas a tradição conta que sua origem é ligada a três grandes imperadores místicos, o Forri, o Shennong e o Huangdi. Forri foi o primeiro. Ele elaborou toda a concepção chinesa de universo, através do seu contato com a natureza e as leis, resultando assim nas estações, no calendário lunisolar, nos pontos cardeais e, por fim, ele constatou que existia uma energia que influencia o céu e a terra e chamou essa energia de Qi. Percebemos que tudo tem ritmo e polaridade. Ele entendeu que o Qi pode ser passivo ou ativo, calor ou frio, luz ou sombra, os conhecidos Yin e Yang. O Shennong, o segundo imperador místico, ensinou sobre a agricultura e a fitoterapia. E Huangdi, o terceiro, deu autonomia à acupuntura, substituiu furadores de sílex por agulhas metálicas e escreveu o mais tradicional e importante livro sobre acupuntura, o Neiqing, conhecido no Brasil como o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo é a tradução para Huangdi, o nome desse imperador. Apesar de não termos comprovações científicas da existência desses místicos, a ciência reúne um vasto número de documentos arqueológicos sobre esses pensamentos, do período pré-imperial, cerca de 3.500 anos atrás. É desse período que se atribui os escritos tradicionais, que dão base tanto à acupuntura quanto à medicina tradicional chinesa, e mesmo o taoísmo. São escritos como o Livro das Mutações, o conhecido I Ching, o Livro da História, os Anais do Reino de Lu, o Livro dos Ritos e o Tao Te Ching. Após um período difícil, que foi inclusive proibida, a acupuntura ressurge na recém-formada República Popular da China e ganhou novas edições de clássicos antigos. Fora da China, a acupuntura chegou cedo no Japão, na Coreia e também no Vietnã. Chegou de forma superficial na Europa no século XVII, levada por missionários jesuítas que foram à China e criaram o termo acupuntura. Na China é chamado de Zhenxi. Aí você coloca no tradutor para ver como é que se pronuncia. Assim. Tipo, nada a ver, meu. O estudo foi sendo aprofundado no Ocidente por estudiosos europeus durante o século XVIII. E só recebeu grandes obras completas no século XX, principalmente na França. Na França tem uma escola super importante, inclusive no estudo da orelha, eles têm uma escola diferente da chinesa, só de orelha. A escola Dumbo de acupuntura. Aqui no Brasil, o uso da acupuntura se iniciou pelos primeiros imigrantes orientais, em 1900, mas formalmente a acupuntura foi trazida na década de 50 pelo professor Frederico Spaet, que além de acupunturista, foi fisioterapeuta e massoterapeuta. A partir de 1972, quando o presidente norte-americano Richard Nixon foi à China para aproximar os dois países, foi aí que a acupuntura ela ganhou um grande impulso no mundo todo.
Em 2010, a Unesco declarou a acupuntura como patrimônio cultural imaterial da humanidade, com o objetivo de proteger e reconhecer seus ensinamentos, além de propor métodos para o seu crescimento. Como já dissemos, toda a base da acupuntura vem da filosofia taoísta. Inclusive, a gente recomenda fortemente assistir o vídeo de taoísmo até antes de continuar de acupuntura, dá uma boa base nele. E por conta disso, então, a gente não vai entrar em muitos detalhes da tradição, mas a gente precisa falar sobre algumas coisas antes de começar. A primeira é que o homem ele é compreendido como um indivíduo integrado e ele não pode ser estudado separadamente, ou em partes, ou também isolado, pois tudo que está nele se relaciona, seu conjunto psicofisiológico, seus pensamentos, seus sentimentos e seu corpo. Todos eles se relacionam e evoluem constantemente. A segunda coisa que a gente precisa retomar do taoísmo é que o homem recebe influência de uma energia que vem do céu, como já falamos algumas vezes, que chama Yang, e uma energia que vem da terra chamada de Yin. E essas energias aumentam ou diminuem em intensidade, dependendo da estação do ano, da região, do dia ou da noite, e assim por diante. Essas duas energias, ou melhor, essas duas polaridades, são complementares e não existem individualmente. Ela está em toda a natureza. Só para exemplificar como Yin e Yang está em tudo, no corpo do homem, as suas costas e a lateral externa são Yang, e todo o seu tronco, abdômen e a lateral interna são Yin. Além disso, seus órgãos sólidos têm características Yin e suas vísceras ocas têm características Yang. Em geral, quanto mais externo e mais perto da pele, mais Yang, e quanto mais interno, mais Yin, sendo a medula óssea, que fica no interior do osso, o elemento mais Yin do corpo. E a terceira coisa é como nada é totalmente Yang, nem totalmente Yin. Suas variações e suas alternâncias criam 5 movimentos, ou 5 potências, que são os 5 elementos que a gente fala hoje: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Todas as coisas que existem podem ser classificadas dentro das características de um desses elementos, inclusive o homem. Seus órgãos ou vísceras, por exemplo, além de serem yin e yang, como acabamos de dizer, estão relacionados aos elementos. Dessa forma, o fígado e a vesícula biliar são madeira e também os músculos. O coração e o intestino delgado são do fogo e também os vasos sanguíneos. O baço pâncreas, que é considerado um só sistema, e o estômago são do elemento terra e também a carne ou a derme. O pulmão e o intestino grosso são do elemento metal e também a pele ou os pelos. E por fim os rins e a bexiga são da água, assim como os ossos. Esses órgãos e vísceras, eles não são compreendidos como na medicina ocidental. Eles são entendidos como sistemas complexos e não como peças anatômicas, cada um com muitas funções, incluindo funções espirituais e emocionais. Dentro do fígado tem um conflito aí de pensamentos. Uns falam que o fígado também está envolvido com o músculo ou com o tendão, mas aí o baço, na verdade, é o músculo ou é a carne. Então, esses elementos aqui, quando é trazido para o ocidente, a questão de tradução sempre dá uma zoada assim. Por exemplo, o fígado corresponde à alma imortal e à ira. O coração ao Shen, que pode ser traduzido como divindade, uma alma superior e até mesmo em alguns casos a Deus. Alguns autores preferem traduzir como consciência ou mente. No plano emocional, o coração corresponde à alegria. O baço pâncreas corresponde ao pensamento, às ideias e também à obsessão, no sentido de apego a uma ideia. O pulmão corresponde ao espírito mortal, que está ligado ao corpo, que pode ser traduzido como vigor. No plano emocional, corresponde à tristeza. Por último, os rins, que correspondem à vontade e ao medo. Esse Shen, que você disse do coração, é o mesmo Shen do Shintoísmo. Do Shintoísmo. É aquele mesmo Shen. As muitas funções dos órgãos e vísceras e suas interações garantem o equilíbrio e manutenção da vida em muitos níveis. O pentagrama dos 5 elementos demonstra as principais relações entre eles. A leitura do pentagrama é a seguinte: os rins dão energia ao fígado, e o pulmão controla essa energia para o fígado não ficar com excesso. Isso acontece com todos os outros órgãos e vísceras, nos ciclos chamados de produção e controle.
Então, continuando rapidamente, o fígado dá energia ao coração e os rins controlam essa energia. O coração dá energia para o baço pâncreas e o fígado controla essa energia. O baço pâncreas dá energia ao pulmão e o coração controla essa energia. O pulmão dá energia aos rins e o baço pâncreas controla essa energia. Lembrando que esses órgãos são de polaridade yin, mas esse mesmo ciclo acontece com as vísceras yang, ou seja, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. Vamos tentar facilitar dando alguns exemplos. Supondo que você tenha tido um desequilíbrio no fígado. Esse fígado poderá ficar fraco e não conseguir fornecer energia ao coração. E o coração pode não conseguir mais controlar o pulmão. Assim, o pulmão fica com excesso de energia e ao invés de somente controlar, passa a dominar o fígado, que já estava fraco e fica ainda mais fraco. Isso pode resultar num fígado e coração com falta de energia e um pulmão com excesso, o que obviamente reflete diretamente na saúde e na vida da pessoa. Ela pode vir a ter uma insuficiência cardíaca, por exemplo, um fígado debilitado e problemas respiratórios também, já que nem a falta nem o excesso dessas energias são benéficos. Se combinarmos o que falamos antes sobre as emoções, lembrando que o pulmão está ligado à tristeza e ele está em excesso, essa pessoa pode viver sempre triste ou entrar em uma crise de melancolia. Para resolver o desequilíbrio que a gente acabou de inventar, utilizaríamos uma regra chamada mãe e filho, que diz que quando a mãe e o filho estão insuficientes, com falta de energia, basta dar energia à mãe e ela se encarregará de dar ao filho. No exemplo que demos, a mãe é o fígado, que fornece energia ao coração, que é o filho, já que é ele que recebe essa energia. Então, daríamos energia ao fígado, que além de se equilibrar, passaria energia ao coração e o coração voltaria a controlar o pulmão, regularizando todo o ciclo. Se, ao contrário do que falamos, o fígado ficasse em excesso e passasse esse excesso para o coração, ele passaria a dominar o pulmão em vez de só controlar, e seria o pulmão quem ficaria insuficiente. E para reequilibrar, também podemos utilizar a regra mãe e filho, que também diz que basta tirarmos energia do filho e ele também tira da mãe, ou seja, tirar a energia do coração em excesso para regularizar o fígado e também deixar de dominar o pulmão. O último caso é a possibilidade do pulmão estar tão fraco e o fígado tão cheio de energia, com um excesso de energia, que não só não consegue controlá-lo, como acontece a chamada contradominância, ou seja, ele passa a dominar o pulmão, ao invés do pulmão dominá-lo. Nesse caso, nessa relação patológica, daríamos energia ao pulmão e tiraríamos do fígado. Lembrando que essas relações entre pulmão, fígado e coração podem acontecer com todos os outros órgãos e vísceras. Para tirarmos ou colocarmos energia, o acupunturista se utiliza dos pontos de acupuntura, para isso que eles existem, para manipular a energia. E há muitos deles pelo corpo, mas apenas alguns manipulam a energia desse jeito. E eles são chamados de pontos Shu antigos ou Su antigos. Alguns tiram, outros põem, outros ainda protegem o ciclo de controle ou protegem contra uma contradominância excessiva e assim por diante. Cada órgão e víscera possui de 5 a 6 pontos Su antigos e se encontram na região dos braços e mãos ou nas pernas e nos pés, dependendo de cada órgão e víscera. Vale ressaltar que apesar de eles serem os únicos a manipular energia, todos os outros pontos podem ser usados, seja como, por exemplo, funções bem definidas, como no caso dos pontos de assentamento que são localizados nas costas e servem para relaxar, ou como pontos sintomáticos, que são bons para determinadas enfermidades por causa da sua localização. De forma geral, os pontos têm influência na energia que circula no corpo porque estão em vias, trajetos que chamamos no Ocidente de meridianos, por lembrarem as linhas imaginárias que circundam a Terra. Alguns atores dizem que é uma balela falar de meridiano, né? Porque os meridianos da Terra são imaginários. E eles defendem que os meridianos do corpo, os meridianos de acupuntura, são reais, né? Mas será que esses caras que não defendem que são reais não são os caras que se basearam naquele conhecimento do nosso primeiro vídeo sobre as linhas de lei? Fica a dica. Possuímos um meridiano para cada órgão e outro para cada víscera, além de meridianos para outras duas funções: a circulação sexualidade, também conhecida como Qi Bao Luo, ou meridiano do pericárdio, e o triplo aquecedor ou triplo reaquecedor, o San Jiao,
Todos juntos formam o grupo de 12 meridianos principais. Você gostou da minha pronúncia de chinês? Ximbaolô ficou ótimo. Também temos os meridianos secundários, divididos em 4 grupos. O primeiro são os 12 meridianos de defesa, conhecido como ligamentários ou tendinomusculares, dependendo do autor, que ficam na superfície do corpo e são os primeiros sistemas de defesa contra agressores tanto internos quanto externos. O segundo são os 12 meridianos distintos, que levam a energia da região mais externa do corpo para mais interna e também da interna para externa. O terceiro grupo são os 15 meridianos de passagem, que ligam funções Yin com funções Yang. E o quarto grupo são os 8 meridianos curiosos ou vasos maravilhosos, que possuem funções de captação, regulação, produção e distribuição de energia, além de manipularem energia chamada ancestral, com potencial de equilibrar sozinhas certas funções ou todas as funções do corpo. Tô esperando sua piada sobre vasos maravilhosos. Tá demais isso aí. Imagina os caras batizando, né? Faltou 8 aqui pra dar o nome. Curioso, né? Que faltou 8. Ó, curioso, medianos, curioso. Não, mas só curioso vai ficar ruim. Não, então vamos falar que eles são do c****. Não, do c**** é palavrão. Não, então eles são maravilhosos. Mas deve ter sido assim a conversa. São nos meridianos principais que os pontos se localizam. E se o acupunturista quiser utilizar outro meridiano, por exemplo, para melhorar a defesa de uma pessoa, porque ela fica doente toda hora, ele se baseará em regras e que utilizam os pontos dos meridianos principais, mas que atuam no meridiano de defesa. Porém, há 2 exceções. Possuímos 2 vasos maravilhosos. Porém, há 2 exceções. Possuímos 2 vasos maravilhosos que também têm seus próprios pontos, os chamados vasos da concepção e o vaso governador. 2 linhas que passam no meio do corpo, uma delas nas costas e outra pela frente. Um Yin e outro Yang. Um sobe energia e o outro desce. Era a relação com... Ida e Pingala. Os meridianos principais e a maioria dos secundários são bilaterais, ou seja, possuem um trajeto pela esquerda e outro idêntico pela direita do corpo. E é em certas regiões do meridiano que os pontos ficam. Na China, cada ponto tem um nome, mas nós no Ocidente utilizamos a primeira letra do nome do meridiano, que é o nome do órgão, e o número em que ela aparece. Por exemplo, o primeiro ponto do meridiano do pulmão se chama P1 e o segundo P2 e assim por diante. Cada meridiano tem sua própria quantidade de pontos, associado ao tamanho do meridiano. Por exemplo, o maior meridiano é o da bexiga. Ele começa próximo ao olho, vai até a nuca, desce pelas costas 2 vezes, desce a coxa, vai em direção ao calcanhar e termina no dedo mindinho. Ele possui 67 pontos. Só para comparar, o meridiano do coração começa próximo à axila e vai até o dedo mindinho, e ele possui 9 pontos. De verdade, ele começa no coração, internamente, e aí aparece externamente na axila, onde começam os pontos. Não dá pra meter no coração direto? Olha que tem uma agulha, cara, pra... Deve ser como é que chama? Onde que é essa agulha aí, pra mano? ciático, velho. É desse tamanho. Eu vou ficar entrevado, mas você não vai colocar isso aí no meu ciático, não. Vendo essa imagem com vários meridianos juntos, nosso corpo parece uma imensa rede de vias por onde a energia circula. É dito na acupuntura que não há uma parte do nosso corpo que a energia não passe. Os estudiosos ocidentais buscaram teorizar de forma menos abstrata e energética o que ocorre na acupuntura. E podemos resumir da seguinte forma. A mensagem que a pele foi picada pela agulha chega ao cérebro, que age na região para reparar a microlesão causada. Libera substâncias analgésicas e relaxantes, como a serotonina. Além disso, há um aumento de irrigação sanguínea no local por conta do contato com o metal que dilata o vaso. O sistema linfático também é estimulado e seus vasos também se dilatam, facilitando a drenagem de inflamações. Como já dissemos, a energia que nosso corpo recebe, o Yin e o Yang, estão associados ao ambiente e variam em intensidade durante o dia, com o trajeto do Sol, e também no ano, com a mudança das estações. Durante o período de 24 horas, os chineses conseguiram estabelecer onde a energia se encontra com maior intensidade em cada hora. E temos hoje o seguinte. Durante o período das 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã, há uma maior intensidade de energia no pulmão.
Então, por exemplo, se a pessoa tiver algum problema respiratório causado por um pulmão em excesso, há uma tendência maior de ter uma crise nesse horário. Bronquite, de madrugada. É verdade, é os horários que ajudam as crises de bronquite dela. Então, rapidamente, vamos continuar aqui. Depois desse horário, das 5 às 7, o fluxo se intensifica no intestino grosso. Por isso que dá aquela vontade de cagar de manhã. Principalmente das 7 às 9. É verdade, mas é verdade. É pior que é isso mesmo. O ideal seria cagar das 5 às 7. Mas imagina você saindo correr pra trabalhar. Porque tem que cagar na hora do pulmão? Não, do intestino grosso. Ah, das entendi. 5 às 7. Aí das 7 às Seria 9 o horas de ideal. tomar o café da manhã para... Das 7 às 9 no estômago, das 9 às 11 no baço pâncreas, das 11 às 13 no coração, que é onde o sol tá No topo. no topo, é onde tem infarto, a pessoa come e tem o sol, e ainda é onde tá no coração, Entendi. é onde tem maior Aí incidência. das 13 às 15 é o intestino delgado. Intestino Volta a delgado, funcionar. exatamente. Das 15 às 17 é a bexiga. Bexiga, Aquela hora de fazer aquele xixizinho de fim xixizinho de tarde. esperto, Entendi. E das 19, das 17 às 19? é o rim. Por que o rim? Porque é a hora da bebedeira, Ah, entendi. A hora do happy a hour. hora do happy O hour. rim tá ligando pra Isso, funcionar, entendi. exatamente. Das 19 às 21, no sistema chamado de circulação sexualidade. Aí é a hora de dar uma, né? Isso, Tá? exatamente. Porque aí das 21 às 23 vem o quê? Vem o triplo aquecedor. Aquecedor, que é o responsável por aquecer todas as funções do corpo para facilitar A limpeza. a circulação da parada Entendi. toda, o funcionamento de tudo. Ele aquece, se chama triplo, porque são 3 regiões. Uhum. Alto, médio e baixo, e aí ele Ele aquece. é para preparar para dormir. Das 23 a 1 é a vesícula biliar. E da 1 da manhã às 3 da manhã é o fígado recomeçando de novo o ciclo no pulmão, certo? Isso, depois do fígado. Bacana, pulmão, eu gostei. exatamente. É. Espero que vocês tenham gostado também. A gente usa 24 horas aqui no Ocidente, mas lá na China, tradicionalmente, são 12 horas. Então, cada uma hora deles equivale a 2. Então a gente fala, das 5 às 7 é tal órgão, mas lá é uma hora só deles. Entendi. Né? Entendi. São 12 horas no total. E aí as estações também influenciam na energia, né? E no taoísmo há 5 estações. As 4 que a gente conhece, a primavera, o verão, o outono e o inverno, e uma quinta chamada de quinta estação. São criativos! Chineses. Essa outra estação, essa quinta estação, possui diferentes interpretações dependendo do autor. Uma delas é que acontece logo após o verão e antes do outono chegar. Uma fase intermediária. Por outro lado, outros autores entendem que toda estação tem um período intermediário. Assim, a quinta estação aconteceria sempre entre o fim e o começo de todas as 4 estações. Dessa forma, somando todas as transições em que ela aparece, tem a mesma duração das demais. Bom, as influências das estações com os órgãos são as seguintes. Na primavera, o fígado e a vesícula se intensificam. No verão, o coração e o intestino delgado. E também a circulação, sexualidade, o TR, ou o triplo reaquecedor. Na quinta estação, o baço pâncreas e o estômago. No outono, o pulmão e o intestino grosso. E no inverno, o rim e a bexiga. Por isso que a gente tende a fazer mais xixi no inverno. no inverno. O bom acupunturista sabe utilizar essa influência, tanto diária quanto anual, e fazer certas aplicações para favorecer no tratamento. Favorecer? Para favorecer. Para favorecer. É um Filanofauro Fact. E o bom acupunturista ele sabe utilizar essa influência, tanto diária quanto anual, e fazer certas aplicações para favorecer o tratamento. Na natureza, os 5 elementos estão associados a energias que podem se transformar em agressores. E isso acontece quando uma pessoa fica exposta de forma contínua, deixando-as em excesso. Sendo então as chamadas energias perversas. Essas energias são o vento, o frio, o calor, a secura e a umidade. Por isso que a sua avó falava, põe um casaco, menino! Exatamente. Tá frio, a sua avó era acupunturista e você não sabia. Essa exposição pode ser de fatores externos, como pegar uma friagem, ou internos, como uma atitude patológica e causas mistas, por exemplo, como uma lesão. Como o taoísmo se baseia na observação da natureza, o mesmo acontece com os sintomas das energias perversas dessa forma. Como um redemoinho, a doença do vento é sentida como em movimento. Vai de baixo para cima, não é previsível, é desorganizada por onde passa. Com sua mobilidade, ela tem facilidade em transportar as demais energias. Assim, é comum encontrar vento-calor ou vento-frio e assim por diante. O
calor, assim como o vento, também tem um movimento, se espalha e também tende a atingir a parte superior do corpo. Para ilustrar a umidade, podemos pensar em uma lesma. Seus sintomas são de sensação de lentidão, peso e até de pele grudenta, por exemplo. A secura forma erosões e traz perda de líquidos corpóreos. E o frio, como a neve, desce, atinge mais as partes inferiores, tende a ficar parado e esfria de fora para dentro. O diagnóstico se inicia na anamnese, que é uma conversa com a pessoa, e se baseia em 4 elementos, que é ver, escutar, interrogar e apalpar. Então, diferente de algumas tendências da medicina ocidental, é comum apalpar, ver se está quente, se está frio, olhar de perto, sentir cheiro, apalpar. E aí tem tudo isso para que você chegue aos 8 princípios, ou seja, definir se a doença é yin ou yang, interior ou exterior, se tem frio ou calor e se é excesso ou falta de energia. A acupuntura acredita que cada parte do corpo diz tudo sobre o corpo todo. Assim, microsistemas foram estudados e desenvolvidos para facilitar o diagnóstico. O mais tradicional é o exame do pulso. Há 3 regiões de medida no pulso em cada um dos braços e até 3 profundidades de medida em cada região. Cada um deles corresponde a um órgão ou uma víscera, podendo assim determinar muitos desequilíbrios. Por exemplo, se a região correspondente ao fígado estiver batendo mais forte que todos os demais, é um indício de que o fígado está em excesso. Os outros 2 microsistemas são a língua e a orelha. A língua, assim como o pulso, pode mostrar como estão funcionando os órgãos e as vísceras, como você pode ver nesse esquema, que é um dos utilizados hoje. Já pela orelha, é possível observar outras zonas, mas com menos informação sobre elas. É possível ver, por exemplo, as pernas e os braços, a região genital, a cabeça e todos os seus componentes. Didaticamente, costuma-se relacionar a orelha ao feto em formação. Apesar de amplamente utilizada e exercida por profissionais de diversas áreas, existe no Brasil um conflito entre médicos e não médicos sobre a autonomia de seu exercício. Em 2013, a presidente Dilma Rousseff vetou vários trechos do chamado Ato Médico, um projeto de lei de 2006 que buscou regulamentar o trabalho do médico. Entre os trechos vetados está um item que poderia dar exclusividade aos médicos o exercício da acupuntura. Se por um lado, os médicos passam vários anos estudando as estruturas e sistemas do corpo humano, como entendido na ciência moderna, a acupuntura parte basicamente da filosofia taoísta, que em nada se relaciona com o pensamento ocidental, e parte da observação da natureza, assim como faz o mais isolado homem na roça, sem uma formação formal, que precisa olhar e se adaptar ao seu ambiente para ter a sua comida. E ficamos aqui com o nosso vídeo sobre acupuntura. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está bem explicativo, né? A gente está falando basicamente de como ela nasceu, a acupuntura, como ela se desenvolveu e até mais ou menos como é que ela está funcionando hoje. Então a gente espera que isso tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco dessa ciência oriental, né? Uma das bases da medicina tradicional chinesa. E a gente vai, depois desse vídeo, começar uma série sobre os vikings, ou os nórdicos. Exato. Vamos falar de Odin, de Thor, de Freya, vamos falar das invasões vikings, vai ser uma série legal aí com uns 4 vídeos, 5 talvez vídeos, sobre os nórdicos, para falar bastante desse povo. Aproveitando que agora a gente está em fevereiro de 2015, vai estrear a 4ª temporada de Vikings. A gente está em 2016, na verdade. A gente está em 2016, né? O meu relógio ainda não mudou. A gente está em 2016, vai estrear agora em fevereiro a 4ª temporada de Vikings. Então a gente vai pegar essa carona aí para falar um pouco desse povo lá que habitava a região norte da Europa. É isso aí. Ainda eu queria ressaltar, acho que eu já falei em outros vídeos, em breve, ainda esse ano, a gente vai ter novidades no canal, vai ter muita coisa bacana. A gente está aqui discutindo, quebrando cabeça. Discutindo, a gente tá conversando. E é isso aí, eu acho que vocês vão gostar, acho que vai ser muito bacana, novidades vêm por aí, pessoas novas vêm por aí, e é isso aí. Mais alguma coisa, Léo? Me perguntaram essa semana, quero dar esse recado,
Esse vídeo que você tá vendo, se você tá chegando agora no canal para ver sobre acupuntura, se é novo aqui, pesquisa os nossos vídeos antigos, né? A gente solta vídeo toda quinta-feira há quase um ano, então tem um monte de vídeo aí para trás, né? Tem gente que às vezes ainda fala, eu não vi que era um canal, eu só vi um vídeo. Assiste todos os vídeos, dá uma olhada retrospectiva, a gente sempre conta algumas coisas curiosas, mas às vezes que não seja um tema que te interesse muito, sei lá, se você gosta de cultura ocidental e a gente tá falando de shintoísmo, mas sempre tem alguma coisa que a gente traz para você entender melhor aquela religião, traz algumas curiosidades. Então aproveita aí os vídeos que a gente tá postando no canal. O melhor jeito de você saber se a gente tá postando mais vídeos ou não é se inscrevendo no canal. Exatamente, então aí o YouTube te manda um e-mail e te avisa, o pessoal do Conhecimentos da Humanidade ou postou fica um na vídeo. sua página, no YouTube. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve que com isso ajuda bastante a gente. Acho que é isso, né? Valeu. Então, a primeira coisa que a gente precisa abordar aqui é que o homem, dentro do taoísmo e da filosofia que leva a acupuntura para todo mundo, É de uma forma bacana, alegre, feliz e contente. E o pulmão, o intestino grosso são do elemento caguei. Do elemento caguei. Bacana esse elemento. Eu falei dele ali antes, é melhor eu regravar o que eu falei. Vai da madeira, da água, da terra. Será que o caguei tá na terra? Vai fazer tijolo. Vai fazer adubo. Botar na madeira. Que bizarro. Mas sabe que eu demorei uma semana quando você viu meu livro de vasos maravilhosos? Não, que eu te falei acho que num áudio do WhatsApp, que você falou assim, fica estudando cerâmica aí. Eu demorei uma semana pra entender o que tá falando. Porém, há duas exceções. Possuímos 2 vasos maravilhosos que também têm seus próprios pontos, os chamados vasos das vasos. E O maior meridiano é o da bexiga, que começa próximo ao olho. Puxa merda, por isso que as pessoas mijam pelos olhos. Eu achei que a gente chorava. Que merda. O maior meridiano é o que vai da bexiga. Não, é o meridiano da bexiga, é isso? Ele não vai da bexiga até o olho. Ele sai do olho e desce. E vai até a bexiga. E vai até o pé. Que bizarro. Porque todos têm que que as ou pessoas ir no têm- braço ou na perna. Entendi agora porque que tem gente que tem gota, É. olho gordo, Isso. conjuntivite, é porque tá ligado tudo na bexiga. Tá. Puta sujeira. Os estudiosos ocidentais buscaram teorizar de forma menos abstrata e energética o que ocorre na acupuntura. E podemos resumir da seguinte forma. Pode falar. Eu até dei a deixa. Você deu a deixa. Isso foi bom, eu que vacilei. Os estudiosos ocidentais... Mas não. Os estudiosos... Essa energia, o yin yang, está associada ao Yang, ambiente. yang. Falei yin yang? Yang, yang. E é na bexiga que ficam os pontos de assentamento, que passam nas costas. Lembra que você falou? Que são os de relaxamento? Uhum. Ficam aqui. Aí dá uma relaxada na bexiga e você Isso. mija. Em geral, na massagem. Você quentinho, faz massagem, aí você quer fazer xixi. Entendi, fica quentinho. Fica quentinho. Gostoso. Dá uma relaxada. Tá. Energias perversas. Oh, meu Deus, essa energia!